Olá, voltei para falar sobre mais um capítulo do livro do Ruído, um novo livro aí, best-seller do Daniel Kahneman e outros atores sobre economia comportamental, só que está se mostrando bastante voltado para a ciência de dados também, muita estatística. E agora vamos para o quinto capítulo que se intitula Medindo o Erro. E aqui nesse capítulo o objetivo dele é entender quanto que contribui tanto o viés, que a gente já viu muitas vezes em heurísticas e etc., e o ruído contribui para o erro na tomada de decisão. E já adiantando os resultados que o capítulo traz, a verdade é que em algumas situações o ruído vai ter um maior impacto, outras situações o viés vai ter um maior impacto. Só que a verdade é que os dois têm o mesmo peso. Então, em média, a importância de você mitigar o viés e o ruído é a mesma. O que vai diferir isso é a situação em si. Aí no primeiro tópico do capítulo eles trazem uma historinha de uma empresa chamada Goodcell, que é uma empresa de varejo que tem funcionários que a função deles é fazer previsões de vendas, para ver como que vai estar o mercado e aí considerar como que vai estar a posição da empresa no mercado. Dentro dessa empresa, uma gestora fez uma auditoria para verificar o processo de como que é formado essas expectativas de mercado. E aí viram que as previsões das estimativas dos funcionários tinha muito ruído. Ou seja, a variabilidade, a variância das previsões era muito alta. Essa gestora propõe contratar um consultor para melhorar o processo dessa tomada de decisão, dessas previsões, para assim mitigar o ruído. A ideia era deixar o processo mais normativo, trazer mais disciplina e mais sistematização. O que pode parecer chato no dia a dia, mas é importante para conseguir um tipo de colaboração e um tipo de sintonia entre os funcionários. Mas os chefes dela não gostaram muito disso, eles questionaram, mas como que a gente pode querer fazer alguma mudança no processo e a gente nem viu o resultado final? Porque aquilo que ela estava trabalhando era no processo, ela não tinha ainda o resultado. Ela viu que o processo e as expectativas tinham uma variabilidade muito larga, mas ela não tinha acesso ainda se elas estavam certas e erradas. Então o questionamento que até faz um pouco de sentido dos chefes é como que a gente vai melhorar isso se a gente nem tem um resultado ainda. Só que se você viu meus outros vídeos sobre o livro do ruído, você vai ver que a parte do ruído você não precisa do resultado para conseguir trabalhar nele. O ruído se conserta no processo. E na nossa historinha é exatamente isso que viram. Um ano após eles terem feito esse questionamento, eles viram o resultado das expectativas e viram que estava assim com muito ruído. Daí temos o aprendizado que eu já até comentei. Saber o resultado final das expectativas, das previsões, não acrescenta em nada para a gente conseguir diagnosticar e resolver as questões de ruído no processo. Então você saber o resultado real, qual das previsões não acrescenta em nada para a gente? Sim, acrescenta. Ajuda muito a identificar não o ruído, mas os vieses comportamentais que levaram àquelas previsões erradas. No exemplo que o livro traz dessa empresa, eles viram que os valores da expectativa estavam inflados, estavam acima, a maioria estava errando para cima. Então, identificaram o viés do otimismo e também do excesso de confiança. Assim, a moral da história é que você não precisava esperar um ano para ver o resultado das previsões, para conseguir resolver as questões de ruído no processo. Já dá para começar a trabalhar isso com antecedência e melhorando. E aí sim, com os resultados das previsões, você consegue identificar que tipos de vieses comportamentais podem estar impactando. Agora o resto do capítulo traz um pouco mais de estatística e matemática para identificar o peso dos ruídos e dos vieses, que vai resultar naquilo que eu já falei nisso, em que os ruídos e vieses acabam tendo o mesmo peso, em média. O que vai diferenciar é a situação. Acaba que o livro nos traz duas equações de erro. E aqui é mais interessante trazer só a segunda, que é essa daqui, em que o erro é uma decomposição do modelo de erro quadrático médio, e assim ele vai ser uma soma dos quadrados do viés e do ruído. Tá aí a fórmula que você está vendo, acaba que eles têm o mesmo peso. O que vai variar aí é o contexto. E também muito importante ver com essa fórmula é que eles são independentes entre eles. Então você consegue mitigar o viés sem nem mexer no ruído e vice-versa. Você consegue mitigar o ruído sem nem mexer no viés. São dois assuntos diferentes. No exemplo da empresa, o viés seria você combater o excesso de otimismo que aquela galera estava tendo para fazer as previsões. Enquanto para combater o ruído seria o processo para ver como é que eles estão chegando a essas previsões e aí tentar fazer normas para eles fazerem de uma maneira mais uniforme. Assim, claro, vemos que a melhor opção é tentar reduzir ao máximo os dois elementos, tanto o ruído quanto o viés. Inclusive, quando você reduz um deles, muitas vezes você pode acabar mostrando melhor o outro. Então, se você reduz o ruído, às vezes o viés fica mais latente, mais fácil de ser identificável, e vice-versa.
Finalizando o capítulo, é levantado aquelas questões clássicas de tomar decisão em ciência dos dados, sobre os julgamentos com base em dados preditivos e com base em valores, avaliações, trazendo a importância de não misturarmos nossos valores pessoais na hora de tomar essas decisões importantes. Devemos sempre tentar nos basear em informações que sejam objetivas e precisas. E devemos evitar questões que estejam atreladas às nossas esperanças, nossos desejos, nossos medos e preferências. Senão a gente acaba tomando decisão apenas com opiniões muito individuais, que acabam tomando posse daquilo, geralmente porque é alguém com um cargo mais elevado ou algo assim. Mas claro, aqui é ciência comportamental, a gente sabe que o ser humano não é um robô, então a gente sabe que no fim das contas vai ter questões de valores pessoais em toda decisão que a gente fizer, ou praticamente toda. O objetivo aqui é tentar mitigar isso o máximo possível. Então lembre-se, quando for montar suas opções da sua escolha, tente construí-las com o máximo de informação, com base em dados que não têm nenhum valor e ideologia. E respire bem fundo antes de tomar a decisão. Mas no fim das contas, somos todos humanos. Então, vai acabar tendo erro. Mas vamos tentar diminuir ele ao máximo. É isso. Espero que tenha gostado. Se você quiser ver outros vídeos dos capítulos anteriores, já está tudo no meu canal. E daqui a pouco vai saindo mais vídeo. É isso. Espero que você tenha curtido. Então curte, compartilha, comenta. E é isso. Tchau.